Bom, deputado, o senhor, como na linha de frente da criação da Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo, poderia explicar um pouquinho para a gente o que é e qual o objetivo dessa iniciativa? A iniciativa nasceu de uma necessidade, de uma coisa que assim, não tinha mais como fugir, que é a abertura de mercados que está acontecendo no Brasil. É um processo que o Brasil precisa passar. O Brasil tem um dos mercados mais fechados do mundo. E esse mercado fechado, basicamente, ele é para poder proteger a indústria brasileira. Mas proteger a indústria de quem? No fundo, a gente acaba protegendo a indústria de nós mesmos, porque quando a gente tem uma série de custos Brasil provocado pelo próprio Estado brasileiro, com excesso de burocracia, com crédito caro, com a dificuldade de abrir empresa, de fechar empresa, uma educação com baixa formação, todo o pacote, né, um sistema tributário que é um dos piores do mundo, todo esse pacote de custo Brasil, que tira a competitividade das nossas empresas, a gente tem muita dificuldade de competir com o resto do mundo. E aí, em vez de fazer a tarefa de casa, a gente fica criando barreiras comerciais. O que acontece com essas barreiras comerciais, ou fitossanitárias, ou tributárias que seja? No fundo, a gente acaba protegendo a indústria brasileira. Mas quem paga essa conta, no fundo, é o brasileiro, porque uma empresa protegida no Brasil, ela tende a não investir em tecnologia, ela tende a não ser eficiente, ela não precisa competir com o resto do mundo, porque ela tem um mercado cativo, e ela acaba mandando essa conta para o mercado interno. A gente sabe disso, o próprio industrial brasileiro, ele tem toda a capacidade do mundo de ser muito competitivo, tanto que algumas empresas que conseguiram sair das fronteiras do Brasil, grandes empresas como a WEG, a empresa como a própria Gerdau, elas conseguem se expandir, elas são extremamente competitivas lá fora. Isso mostra que nós temos um ambiente interno muito ruim. Então, a frente parlamentar, ela pegou um trabalho feito pelo movimento Brasil Competitivo, que é de uma série de associações que querem se modernizar, mas que para isso precisa ter que a gente elimine esse custo Brasil, essas amarras internas, para assim poder abrir o mercado. Então fica aquela coisa, abre o mercado ou resolve? Fica um jogo, né? Então a ideia da frente parlamentar é a gente começar a discutir ponto por ponto do que é o custo Brasil, começar a forçar com que a gente faça as reformas internas, que a gente elimine isso para poder enfrentar a abertura de mercado, que ela é inevitável, e assim a gente não destruir os nossos valores ou as nossas empresas. Bom, o senhor falou de reformas e quais as principais pautas devem ser levadas nessa frente? A primeira, acho que é a mais importante, que assim, está no forno, é a reforma tributária. A reforma tributária é uma das reformas de maior impacto e de impacto rápido, porque o que acaba acontecendo é que a gente tem um sistema tributário muito confuso, que gera muitos contenciosos tributários, que tem um custo muito alto de operação, é absolutamente confuso, pouco acessível, pouco intuitivo. Precisa ter advogado, precisa ter contador, precisa ter toda uma estrutura para poder minimamente acertar e cumprir as obrigações acessórias do governo. Então, tributária é uma muito importante. Outra muito importante era a questão da nova lei do gás, quer dizer, energia. Isso, inclusive, acabamos de aprovar, é mais uma destravada que deu. O custo do dinheiro, que é um custo muito alto no Brasil, isso também é algo que já está sendo resolvido, equacionado, com a taxa de juros que caiu bastante, com a implantação do PIX, que custa menos nas transações financeiras, né, de dinheiro. Também temos a questão de abertura e fechamento de empresas, que, com a medida provisória da liberdade econômica, também melhorou bastante, evitando que muitas empresas não precisam ter mais alvará de funcionamento, que são de baixo risco. Tem uma questão importante, que isso não está equacionado, que é a questão da capacitação da mão de obra. Isso era muito importante, que a gente fizesse planejamentos adequados para poder ter a mão de obra necessária para as nossas indústrias. Mas tem outros aspectos, vamos dizer, tem aspectos, questões de ambiente jurídico, de ter certeza das questões de leis ambientais, de licenciamento ambiental, tem bastante coisa regulatória também. Tem uma revisão muito boa que está sendo feita agora de tudo que são as normas regulamentadoras. Também tem uma questão importante, que é a questão do e-social,
bloco K, que são outros elementos que estão sendo digitalizados, que o governo digital também ajuda bastante. Então, assim, tem bastante coisa, mas alguns focos, principalmente a reforma tributária. Sim, bom, e justamente a respeito da reforma tributária, por que você acha que está demorando tanto para sair no Congresso? O que você acredita que precisa ser feito? Eu acho que o que está faltando é pulso firme para poder fazer isso acontecer. A reforma tributária, ela gera uma fantasia em muita gente de que eles vão perder a arrecadação, por isso eles não querem. Eles preferem ficar com o inferno que eles conhecem do que tentar conseguir algo melhor. Então, muitos setores simplesmente, eu vou pagar mais tributo, o que não é verdade, não entendem o que é a reforma, porque é um tema realmente complexo. Estados e municípios, eu vou perder com tirando a fotografia de hoje e projetando isso para o futuro, e não é dessa forma que a gente tem que olhar, a gente tem que ter uma visão sistêmica e tem que ter uma visão de todo o Brasil, tá certo? E não do meu setor, não é uma reforma por setor, uma reforma para o brasileiro. E eu sempre falo que na reforma tributária nós temos que colocar só uma pessoa no centro da discussão, quem paga o imposto, ou seja, o cidadão comum. Se eu começar a botar setores do serviço, do agro, da mineração e tudo mais, eu não vou ter nunca uma reforma tributária. E a gente precisa urgentemente ter essa reforma tributária. Agora, é difícil porque são todos pessoas que têm a influência, então pessoas que têm trânsito, tem pessoas que querem garantir o dele, mas não adianta, nós não podemos pensar de forma mesquinha, temos que pensar de forma grande, como nação, destravar e ter um sistema tributário padrão OCDE, porque, afinal de contas, nós estamos incluídos e queremos entrar na OCDE. Então, é bom que a gente tenha um padrão bom. Bom, e o senhor poderia destacar qual seria a importância de se criar uma frente mista, sobretudo para dar mais ênfase aí em debates como esse da reforma tributária que está aí travado? Primeira coisa importante numa frente parlamentar, você acaba envolvendo os atores importantes do setor privado e você coloca em conexão com os legisladores, né, então, com deputados e senadores, e eles vão poder expor claramente onde estão os pontos que incomodam, onde que eles atrapalham, como é que eles impedem a geração de emprego, como que a gente perde competitividade. As pessoas não têm noção de onde que pegam os problemas, onde que moram os problemas de fato. E aí, quando a gente faz essa conexão e mostra com exemplos práticos o que é a gente ter que montar galpões de distribuição pelo Brasil inteiro para evitar uma substituição tributária ou tem que ter um problema de competência, será que essa prestação de serviço, esse produto, ele é ISS, ou seja, Imposto de Serviço, ou ICMS? E aí, ambos os entes, o município e o Estado vão lá e multam o empresário porque cada um acha que ele tem que pagar. E aí não sabemos quem é a competência, e essa insegurança jurídica, isso custa caro. As empresas levam multas e muitas vezes não tem nem capital porque elas não venderam aquele imposto. Lembre-se que quem paga o imposto é o consumidor final. Mas se eu não colocar na composição de preço do meu produto e eu vender e depois vier uma cobrança do Estado ou do município, muitas vezes ilegal, das duas umas, ou eu vou ter que contratar advogados para poder me defender e ainda ter dificuldades jurídicas, porque o Estado, os entes são extremamente fortes na hora de cobrar, ou eu simplesmente vou ter que botar isso na minha conta final, no meu demonstrativo de resultado de exercícios, e vai dar prejuízo porque eu não vendi aquilo, eu não vendi aquele parcelo do imposto. Então, esse ambiente que é absolutamente importante que a gente mexa e resolva, e a frente parlamentar, ela tem essa obrigação, ela tem esse poder de fazer as conexões e sensibilizar os parlamentares que vão votar as matérias, que a gente vai cobrar a matéria do presidente para poder pautar e acontecer. Então, ela tem essa função. Bom, existe alguma expectativa para que esses temas mesmo que você citou sejam discutidos? Você acredita que vai haver espaço para isso ainda esse ano? Veja, a gente tem que imaginar, a reforma tributária é mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas a gente está avançando numa série de assuntos que também são custo Brasil, né? Por exemplo, o novo marco do saneamento básico. Quando o povo brasileiro não tem 110 milhões de brasileiros não tem tratamento de esgoto, isso é saúde, né? Isso é contaminação de solo, é contaminação de rios. É gente doente e é gente improdutiva. Isso é custo Brasil de formas muito indiretas.
também 35 milhões não tem água potável. Como é que você lava as mãos? Como é que você tenta combater uma pandemia se você nem tem água potável? Isso também é custo do Brasil, né? A lei do gás, nós temos o gás mais caro do mundo, né? Estados Unidos custa 3,5 dólares o milhão de BTU. A Europa, 7. E olha que a Europa, para ter gás, tem que vir lá da Ucrânia, tem que atravessar toda a Rússia, a Ucrânia, para poder chegar na Europa. O Brasil tem gás. Nós temos as plataformas aqui, um monte de gás, só que a gente reinjeta o gás ou queima, aquelas chamas que a gente... Por quê? Porque a gente não tem infraestrutura para trazer o gás para o continente e distribuir isso no continente. E por que não temos? Porque tudo era monopólio da Petrobras. Ela que era dona dos gasodutos, ela que era dona do gás, ela fazia o que queria e ela não tinha interesse nenhum e aí simplesmente não tinha investimentos. Com a nova lei do gás, a gente expande isso. E o gás não é só gás para queimar energia, ele é matéria-prima para a indústria química, extremamente importante. Então, traz competitividade para nós. Veja que tem várias outras matérias que a gente pode ir avançando dentro, principalmente de questões contenciosos tributários. O ISS, que é no destino e era na origem, mas agora a gente tem que ter um software para poder fazer isso. Governo digital, startups, tem coisinhas para fazer. Então, é importante a gente ver, mas, assim, óbvio, né, acho que de maior impacto é a reforma tributária, a gente só tem que realmente, assim, está convocando aqui o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, Roberto Rocha, para poder chamar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco e vamos conversar, vamos pautar aí essa reforma e andar ela. Tem que ter coragem, tem que ter realmente gente que vai se incomodar, gente que vai querer boicotar, mas nós não podemos ficar à mercê daqueles que pagam pouco imposto hoje, que tem benefícios fiscais. Todo mundo tem que pagar a sua parte para que ninguém pague demais e, principalmente, aí um caso sério no Brasil, acabar com a regressividade do atual sistema tributário que concentra tanta riqueza em quem já é bem rico. Bom, e a que passos anda a criação da frente? Vocês já estão colhendo assinaturas? Eu estou colhendo assinaturas, não tem sido fácil, antigamente era muito mais fácil, primeiro porque tinha deputados no plenário, né? Com a pandemia foi todo mundo embora. E segundo que antigamente só pegando assinatura é o suficiente. Hoje instalou-se o Infoleg, e aí muito deputado não assina, demora, a gente manda recado e ficam... E assinaturas físicas eu comecei a coletar novamente, mas infelizmente não é mais aquela quantidade de deputados que tem, até por causa da pandemia, está atrasando mais do que eu gostaria, mas com a ajuda dos interessados por essas frentes e dentro das comissões e tudo mais, estou pedindo apoiamento, e assim a gente acredita que mais alguns dias a gente consegue as assinaturas. Eu estou com quase lá, já estou com 140, preciso de 180, não preciso de muito mais não.